Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. E aproveitando que estamos em pé, quero convidá-los a que abramos mais uma vez as nossas Bíblias. O versículo que nós estamos lendo em todas as nossas ministrações é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que eu chamei aqui de o texto áureo da pregação e do pregador. Então está aí o texto na versão ACF e aqui também na corrigida de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, a ARC, nos diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Interessante, vamos ler também que esse versículo tem uma relação com o tema geral aqui do nosso evento, a EBOL, a quinta EBOL, o texto de 2 a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, é interessante que no versículo 7, nós vamos encontrar a similaridade com o versículo que tomamos como base nas nossas aulas. 2 Timóteo 1, 6 e 7. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Você sabe que a palavra fortaleza aqui é a mesma palavra para poder que Paulo utilizou, dinamis. Então é o poder dinâmico do Espírito, mais uma vez, como nós ressaltamos, que faz com que nós tenhamos disposição, e de amor e de moderação. Veja como a vida do pregador, do crente de maneira geral, tem que ser equilibrada. Os irmãos podem se assentar. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez na Assembleia de Deus em Camboriú. Tive a honra de estar aqui em 2010, na época até o nosso querido pastor Marcondes, né, era o coordenador daquele evento. Eu vi o pastor Reuel também por aqui, não sei se ele ainda está. Está aí o pastor Reuel? Ah, está aqui, perdão, é que eu vi o senhor ali, Deus abençoe, viu? Pastor Real Bernardino, também naquela ocasião, e foi uma grande honra estar aqui com os irmãos em 2010. E voltamos o ano passado para um evento escola dominical, e os irmãos bondosamente, pastor Adriano Uber de Melo, nos honrou com o convite, claro, com a anuência do nosso querido presidente, pastor Gilmar Miguel, e eu quero agradecer os irmãos pela maneira tão carinhosa, tão hospitaleira, com que os irmãos me têm recebido. Eu preciso voltar ao Rio de Janeiro, e por isso vou viajar no voo bem cedinho, já 5 e pouco da manhã, vamos precisar sair daqui às 4 da manhã, não é? Para chegar a tempo ali, mas eu quero só agradecer, irmãos. A maravilha de nós servirmos a Deus é que nós conhecemos os irmãos, às vezes, num fim de semana, e parece que nós já nos conhecemos há muito tempo, porque existe um elo. A Bíblia diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E tem irmãos aqui que eu estou conhecendo realmente pela primeira vez, há outros que eu já conheço de longa data, não há como citar o nome de todos, mas eu agradeço, inclusive estou levando, a gente vem às vezes, recebe o convite para trazer alguma coisa, mas eu estou levando muita coisa, fui muito edificado com as pregações. Pastor Eli Martins, aliás eu quero pedir oração por ele, irmãos, eu estou, com toda sinceridade, estava conversando ali com o pastor Lucier, estou preocupado com o pastor Eli, porque ele ficou no hotel e ele tentou ligar para mim 2 vezes agora, eu mandei uma mensagem, ele não respondeu, e ele está passando por um momento difícil, então, de enfermidade emocional, os irmãos sabem,
ele não quis aqui externar, então também não farei isso, mas ele falou conosco em particular da sua dificuldade. Então, eu peço oração pelo pastor Eli Martins. Eu creio que algum irmão já deve ter ido até lá para bater na porta ali alguma coisa, para auxiliá-lo em alguma coisa. Ele deve estar precisando de alguma ajuda. Então, eu peço que a igreja esteja em oração pelo nosso querido pastor Eli Martins, que Deus usou poderosamente para falar conosco hoje, de manhã e também à tarde. E o nosso querido pastor Eduardo, né? Pastor Eduardo, um grande amigo, esse expoente da palavra, e agora trouxe a irmã Paola, né? Deus abençoe, prazer rever esse lindo casal, esse jovem e abençoado casal, que Deus tem abençoado grandemente na exposição da palavra. Então, agradeço a todos, deixo a minha palavra de gratidão, quero agradecer, inclusive, a nossa querida irmã, me fugiu o nome, que me presenteou até com uma toalhinha aqui dos Gideões. Agora, inclusive, eu vou poder bater com aqueles pregadores famosos. Brincadeira, viu, irmãos? A toalhinha, claro que ela tem outra finalidade. E vamos utilizar, evidentemente. Desculpa que a minha veia humorística, às vezes, ela escapa, né? Mas eu quero agradecer, então, pelo privilégio de estar com os irmãos, e nós vamos dar sequência ao nosso assunto, que não é bem uma pregação. Nós estamos falando sobre a pregação, o pregador e a pregação, mas é uma aula. Então, eu peço a atenção dos irmãos, porque eu sei que alguns irmãos estão vindo hoje, nessa noite, que não estão participando dos estudos e talvez estranhem o nosso tom, a nossa maneira de falar, como se fosse realmente uma aula, porque estamos numa escola bíblica para obreiros e líderes. E o assunto que o pastor Eduardo, pastor Eduardo é um dos professores, mas o querido pastor Adriano, ele nos desafiou com o tema que nós tomamos emprestado, na verdade, de um título de um livro nosso, Erros que os Pregadores Devem Evitar. Então, ontem à noite, nós fizemos a introdução, fizemos uma explicação desse texto áureo de 1 Tessalonicenses 1 e 5, falando dos 3 elementos da pregação. Quais são os irmãos que participaram? Quais são os 3 elementos da pregação, irmãos? Logos, passos e essos. E em português? A palavra de Deus, vamos dizer assim, o poder do Espírito Santo, porque é isso que faz a diferença na vida do pregador, e o caráter, o pregador tem que ter caráter. Não basta ter carisma, tem que ter caráter. E o pastor Eduardo destacou bastante isso aqui também, nosso querido professor. Bom, então, aí nós fomos para uma segunda abordagem, já entrando nos tópicos. E o primeiro tópico é: os pregadores erram quando desconhecem a natureza da pregação. Então, todo pregador tem que conhecer a pregação do ponto de vista bíblico primeiro. Claro, depois também conhecer as ferramentas que estão à nossa disposição, a homilética e tantas outras. E eu gostaria até de passar um pouco por elas aqui. É a última aula, não vai dar tempo de tantos detalhamentos. Mas veja no segundo tópico, não está sendo projetado, mas você tem aí no smartphone o roteiro. Quem fez a inscrição, claro, recebeu o material. E o segundo tópico é: pregadores erram quando desconhecem as ferramentas da interpretação bíblica. Porque, meus irmãos, não basta ter eloquência, não basta falar bem, não basta ter presença de palco, ou, no nosso caso, presença de púlpito. Você tem que dominar a matéria, você tem que saber o que você está falando. E o que você vai falar, claro, você recebe, sobretudo, do Senhor. Mas o que é receber do Senhor? Paulo falou: eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Mas o que é receber do Senhor? É apenas abrir a boca, abre a tua boca e o Senhor te encherá, como diz lá no Salmo. Não, você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que orar, evidentemente, estudar, porque aí Deus vai dar para você
distribuir também aquilo que você recebeu do Senhor, e evidentemente com graça. Então, esse segundo tópico fala disso. Os pregadores têm que conhecer as ferramentas à sua disposição, porque, claro, irmãos, para muita gente é mais fácil imitar os outros. Para muita gente, em vez de buscar, a pessoa assiste alguns DVDs de pregadores, quer dizer, DVDs, já estou até usando uma linguagem ultrapassada, né? A pessoa vai para o YouTube e assiste vídeos, ou cortes, né? Que às vezes a pessoa nem assiste o vídeo inteiro, pega alguns cortes e fala, olha, isso aqui é interessante, essa frase, etc. e tal, e a pessoa utiliza apenas isso. Mas o pregador que se preza, não, ele gasta tempo para preparar. Tempo de oração, tempo de dedicação, e vida com Deus. Vida com Deus. Então, quando eu coloco aqui esses elementos, eu sei que para falar disso à noite é uma coisa maçante aqui para um público heterogêneo, mas você tem um material para estudar aí. Então veja, o árduo trabalho do pregador, por isso que muita gente não quer seguir esse caminho. A pessoa prefere o caminho da facilidade, de imitar os outros, de usar frases de efeito, de usar recursos para, na verdade, manipular auditório, não é? Porque a pessoa não quer seguir o árduo caminho que o pregador que se preza deve seguir, o pregador e a pregadora. Então eu coloquei o árduo caminho, o árduo trabalho do pregador, da teoria prática, ou da exegese à exposição. Aí eu falei de algumas ciências que o pregador tem que conhecer. A teologia exegética. E quando você fala de teologia exegética, o que é exegese? É a interpretação do texto. Mas não é qualquer interpretação. Não é você dizer, não, eu acho que é isso. Não. Exegese, o prefixo dessa palavra, que é uma preposição no grego, ek, significa o quê? Fala de um movimento de dentro para fora. Significa que quando você vai ler o texto bíblico, você tem, evidentemente, os seus pressupostos. O que são pressupostos? É aquilo que eu já tenho em mente quando eu vou ler a palavra de Deus. Então, se você tiver bons pressupostos, pressupostos válidos, pressupostos que não contrariam a evidência, maravilha. Por exemplo, um bom pressuposto, Deus existe. A própria Bíblia diz que é necessário que aquele que dele se aproxime, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Claro que esse é um excelente pressuposto, um pressuposto válido. Outro pressuposto válido, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você se aproxima da Bíblia com esse tipo de pressuposto, isso só vai te ajudar. Agora, imagine você se aproximando da Bíblia com um pressuposto errado, um pressuposto inválido, um pressuposto que contraria a evidência. Por exemplo, Deus não existe. Imagina a pessoa se aproximando da Bíblia com esse pressuposto. Ou, a Bíblia não é a palavra de Deus. Claro que a interpretação dessa pessoa vai ser um desastre. Agora, quando você se vale da exegese, significa que você, embora tenha pressupostos, você vai deixar a palavra falar. Por isso que tem esse movimento, de dentro para fora. Você não vai contaminar o texto com as suas pressuposições, com o seu entendimento. Eu acho que é isso, eu penso que é isso, eu ouvi falar que é isso. Não! Você vai em contato, evidentemente, com o Espírito Santo, porque nós somos pentecostais. E o crente pentecostal, ele não abre mão da companhia do Espírito Santo. Ele está sempre presente, nos iluminando, nos ajudando, nos orientando. E ele age em conexão com a palavra. Então, se você ama a palavra, se você respeita a palavra, é claro que você vai ter um bom resultado. Mas o Espírito Santo não vai fazer a parte que cabe a você. Jesus falou que ele nos fará lembrar o Paráclito, o ajudador. Porque o termo Paráclito é um termo polissêmico. Na nossa versão corrigida, claro, aparece consolador. Só que consolador, irmãos, é o termo que foi escolhido pelos tradutores da Bíblia. Mas o termo no grego é muito mais profundo do que apenas consolador, porque é paráclito. Paráclito é um termo polissêmico. Se aplica a um consolador, a um ajudador, a um advogado, a um professor. Porque o Espírito Santo, ele é tudo isso, ele é um instruidor, ele é um ensinador. Paráclito é o termo que
de um termo só, mas que, na verdade, tem a melhor definição de quem é o Espírito Santo na Bíblia. A despeito da palavra Espírito Santo também ser muito forte, não é? Porque isso fala que ele é santo e ele santifica, ele é o Espírito Santo. Mas o termo Paráclito é ainda mais profundo, porque fala da multifacetada obra do Espírito Santo, convencendo, fortalecendo, ensinando, instruindo, iluminando, ungindo. O crente não pode abrir mão da presença preciosa do Espírito Santo. Nem Jesus abriu mão. Jesus, quando se fez homem, ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. E Pedro, lá na casa de Cornélio, pregando sobre Jesus, ele disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É preciso ter a unção do Espírito Santo, nós não podemos prescindir disso. Agora, mesmo com a unção do Espírito, o Espírito Santo vai ajudar pessoas preguiçosas. Você tem que fazer a sua parte, estudar. Por isso que eu coloquei toda essa relação aí para você. Se você se interessa pelo assunto, pregação, tome tempo. É preciso tomar tempo. Teologia exegética, envolve crítica textual. Meu Deus, não há tempo de falar sobre isso aqui, e é uma coisa muito maçante, é acadêmico, eu reconheço, mas você precisa conhecer, pelo menos de maneira nocional. E aí estão os passos para você, as dicas, não é? Para você conhecer a crítica histórica, a crítica literária, hermenêutica e exegese propriamente dita, teologia histórica, teologia bíblica e sistemática. E aí você vai chegar na teologia prática, que envolve realmente a pregação. E aí eu coloquei, irmãos, alguns passos que eu acho interessante só fazer uma pequena menção mais adiante. Se você estiver com o roteiro à mão, é o ponto 4 desse tópico, que é como fazer exegese de um texto bíblico. Porque às vezes alguém ouve essa palavra e fala: meu Deus, exegese. Bom, exegese é interpretação, mas não é qualquer interpretação, é uma interpretação acurada, é você tomar tempo com o assunto, é você se dedicar, é você meditar, é você ler, é você reler, é você pesquisar, é você comparar. E aqui, para ajudar os irmãos, para não ficar apenas uma coisa assim, dita ao ar, e às vezes nem todos, depois de uma palestra como esta, vão se lembrar de tudo que foi dito, se bem que às vezes fica gravado, a pessoa pode repassar, se tiver interesse, mas para ajudar mais ainda os irmãos, eu coloquei um roteiro do método exegético, ou seja, como pregador, porque quando você fala de uma pregação expositiva, quando você expõe o texto bíblico, essa exposição decorre de uma exegese. E o que é fazer exegese propriamente? Eu coloquei aí os passos. Quais são os passos? Primeiro passo, pesquisa. Vou até ler aqui para ter poder de síntese, porque daqui a pouco as horas me mandam parar. Então veja, pesquisa, trata-se de preparação, visão geral ou introdução. Isso evidentemente significa ler e reler o texto, a fim de formular uma tese. Um trabalho exegético que não apresente uma tese, não é realmente uma exegese. Então, quando você estuda um texto, você tem que encontrar uma tese naquele texto. Veja o pastor Eduardo Lopes quando pregou hoje. Pode ver que ele falou de vários textos, mas ele tinha uma tese. Ele já começou apresentando, inclusive, qual era a tese. Que, muitas vezes, é o próprio tema. Mas a tese é aquilo que você vai defender, e aquilo que pode ser defendido, biblicamente falando. E isso é interessante, irmãos. Vamos dizer que você vai pregar sobre escatologia. Aí você diz assim: não, eu vou defender a tese, eu escolhi um texto, eu estava orando, Deus me deu um texto. Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11. E eu vou defender que a igreja não passará pela grande tribulação. Não passará pelo período tribulacional de 7 anos. E qual é o texto? Apocalipse 3, versículos 10 e 11. Como guardaste a palavra da minha perseverança ou da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Eis que presto venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí você escolheu esse texto. É esse o texto que você vai utilizar. Aí você começa a estudar o texto. Começa com a pesquisa.
Aí você lê, você relê, é o primeiro passo, é pesquisa. Aí você vai para um segundo passo, a análise contextual. É a consideração de todos os tipos de contexto. Tem pelo menos 7 tipos de contexto. Não, Ciro, mas como é difícil? Para mim é fácil, eu abro a Bíblia e saio falando. Pois é, cuidado. Hoje em dia o pessoal está fazendo cortes por aí, não dá mais para você dizer que na presença dele até a tristeza salta de prazer. Porque ali não está falando de Deus, você sabe, está falando do Leviatã. Crocodilo, né? Na versão atualizada diz crocodilo. O Leviatã. E aí, imagine, muita gente já pregou sobre isso. É como aquele advogado que vai defender um cliente, ele fala muito bem, é eloquente, mas a tese dele está completamente errada, vai perder a causa. Imagina o pregador, fala muito bem, é poderoso em palavras, mas escolhe esse texto de Jó, 41 e 22, parece que é isso, ou 23, ou 24, me fugiu agora, não vou ler para ganhar tempo. Mas aí o pregador diz, olha, nesta noite eu quero dizer que na presença de Deus até a tristeza salta de prazer. Abra aí a sua Bíblia, Jó capítulo 41. Irmão, leia o contexto. Se você ler o contexto, vai ver que não está falando de Deus, é uma linguagem poética falando do Leviatã, que era um animal tão poderoso, irmão, era um animal tão feroz, que metia medo nas pessoas, por isso que tem essa expressão, diante dele, que na verdade, na versão atualizada que o pastor Eduardo citou, diz até, diante dele vai o desespero. É na versão corrigida que diz, veja, se você for pegar na atualizada, nem dá mais para pregar. Agora, na corrigida diz, perante ele até a tristeza salta de prazer. Não dá para entrar nos pormenores dessa variante textual, porque é um assunto também muito acadêmico, não é para hoje, mas estou só dando essa dica para você entender que você não pode falar mais qualquer coisa. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Ah, não, irmão Ciro, eu sou do tempo, o povo era simples, tudo bem. Realmente, eu venho desse tempo também. Apesar de eu não ter cabelos brancos, eu já estou aí na segunda metade de um século. Então eu peguei muita coisa também. Mas nós temos, irmãos, que ter cuidado. Se você é pregador, pregadora, você tem que aprender constantemente. Aprender o vernáculo, aprender hermenêutica, aprender exegese, você tem que crescer, aprender teologia, para não passar vexame, e também para não desviar as pessoas da verdade. Porque aqui eu citei um exemplo de algo que talvez nem afete muito, mas e a questão doutrinária? E as pessoas que estão defendendo doutrinas heréticas e achando que está tudo bem? Como o unicismo, por exemplo, que eu citei hoje à tarde, e outras heresias. Então nós temos que estar atentos. Então fazer uma análise contextual, todos os tipos de contexto, contexto histórico, contexto remoto, e contexto imediato, e contexto geográfico, e contexto, o paralelismo de ideias, que você também vai verificar. Tudo isso é importante, irmão. São 7 tipos, não há tempo de mencionar aqui. Análise formal implica analisar o texto quanto à forma, estrutura, e de acordo com o gênero literário, por exemplo, Apocalipse, que eu citei, se você vai utilizar Apocalipse 3, versículos 10 e 11, qual é o gênero literário de Apocalipse? Porque isso já te ajuda muito, se você conhecer o gênero literário. Qual é o gênero literário de Apocalipse? É um gênero triplo, apocalíptico, profético, epistolar. Você já percebeu que Apocalipse ele está numa estrutura de epístola? Tem um prólogo, e depois tem um epílogo. É como se fosse uma carta, de fato, uma epístola. Só que dentro dessa epístola tem profecia e tem revelação apocalíptica. Por isso que ele é apocalíptico também. Porque a revelação apocalíptica, ela é rica em símbolos, é um quadro pictórico que é apresentado, ou seja, como se alguém estivesse pintando um quadro com representações. E João está diante daquilo, é como se ele estivesse assistindo uma peça teatral, literalmente. É como se fosse uma peça teatral. Por isso que muita gente não entende, e a pessoa não sabe disso, e ela pensa, mas espera aí, irmão Ciro, Jesus não é onipresente? Por que João está olhando lá no céu e diz que não tinha ninguém, nem no céu, nem na terra, que era digno de abrir o livro? Jesus não estava lá, Jesus não é onipresente? Porque só depois que um dos anciãos disse, olha, eis aí o cordeiro, eis aí o leão da tribo de Judá,
E quando João olha, quem era o leão? Na verdade era o cordeiro, aleluia, porque Jesus é o cordeiro e é também o leão. Isto fala da sua primeira vinda, que ele veio como cordeiro para morrer, mas fala também da sua segunda vinda, que ele virá como leão, aleluia, para reinar. Mas veja, João está assistindo um quadro pictórico, uma peça teatral, praticamente, e ali tem representações. O Cordeiro de Deus representa Jesus, que derramou o seu precioso sangue e morreu por nós. Ele vê o trono, ele vê os 24 anciãos. Você pensa que aqueles 24 anciãos são 24 pessoas que estão ali realmente? Não, aquele número 24 é representativo. Aqueles 24 anciãos representam a igreja arrebatada. A igreja já estará no céu antes do Cordeiro abrir o primeiro selo, que marca o início do período tribulacional. Ou seja, a igreja já é vista no céu antes de Jesus dar início ali à revelação, à apresentação do período tribulacional. Por isso que a igreja não vai participar de nenhuma parte dos 7 anos do período tribulacional. Ela vai ser arrebatada antes dos 7 anos do período tribulacional. E João já viu. Mas irmão Ciro, como que o irmão afirma de maneira tão peremptória que aqueles 24 anciãos são a representação da igreja? Com base em quê? É só você ler com atenção, estudar a Bíblia, entender o gênero literário. Você vai ver que aqueles 24 anciãos, eles estão assentados em tronos, eles estão com coroas na cabeça, eles estão vestidos de branco, aleluia, e tudo que Jesus tinha prometido para os vencedores, porque ele disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Ele disse também: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele também disse: eles não contaminaram os seus vestidos, eles andarão comigo de branco. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. E tem mais, qual é o cântico daqueles anciãos? Digno és, Senhor, de receber o livro, porque foste morto. Coloca aí na versão ACF, que é a mais correta nesse caso. Coloca aí por gentileza, meu querido irmão, faz essa gentileza para mim. Agora é importantíssimo, Apocalipse capítulo 5, versículos 8 e 9. Olha aqui, ó. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora o 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, note agora: digno és, Senhor, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Agora note, algo que passa imperceptível para muita gente: porque foste morto, agora note, e com teu sangue nos compraste. Anjo foi comprado com o sangue de Jesus. Nos compraste. Esse pronome está no texto grego. Esse pronome está no texto grego. Nos compraste para Deus, de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para Deus os fizestes reis e sacerdotes. Que maravilha! Mas esse pronome é importantíssimo. Claro que se ele não estivesse aí, pelo contexto dá para entender que é uma representação da igreja, porque tem veste branca, tem coroa na cabeça, está sentado em trono, está cantando um cântico alusivo à obra redentora do Senhor. É evidente que isso aí é uma representação da igreja. Mas por que 24, irmão Ciro? Porque é 12 mais 12. É só você continuar lendo. Você vai chegar no capítulo 21 de Apocalipse, lá tem os 12 apóstolos do Cordeiro, uma representação. Tem também as 12 tribos de Israel, outra representação. As colunas e as portas. 12 mais 12, quanto é? 24. 24 aí fala de totalidade, porque a totalidade da igreja vai estar no céu naquele momento. Claro, haverá outros que vão ser salvos ao longo do período tribulacional, que depois também vão agregar-se a este povo, mas por ocasião do arrebatamento,
todos os salvos de todas as épocas, inclusive os salvos dos tempos do Antigo Testamento, porque eles também morreram em Cristo, aleluia. Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou, aleluia. Moisés, sendo quando estava no Egito, ele diz que sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Por quê? Porque ele tinha em mente o vitupério de Cristo, ou seja, todos aqueles heróis da fé que são mencionados ali, eles morreram com aquela esperança de que eles veriam a Cristo. Eles não viram a Cristo, mas a promessa ainda vai se cumprir. Eles morreram, mas a promessa vai se cumprir, porque eles vão ver Cristo. Eles já estão hoje sendo consolados no paraíso, mas no dia do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os mortos em Cristo hão de ressuscitar naquele dia, e nós, os que estivermos vivos, porque nós cremos que nós podemos estar vivos, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, mas quem não estiver vivo também não é problema, porque nós não vamos preceder os que dormem. Tem irmãos que ficam preocupados com isso. Não, eu quero estar vivo quando Jesus voltar, eu não quero morrer antes. Meu irmão, não se preocupe com isso, porque, e tem pregador que até diz, não, esta é a igreja do arrebatamento, esta é a igreja do arrebatamento, esses irmãos que estão aqui não vão morrer antes do arrebatamento, e o povo fica com aquele negócio na cabeça, não, eu tenho que estar vivo, eu tenho que estar vivo. Tudo bem, se você estiver vivo, que maravilha, mas se você não estiver vivo por ocasião do arrebatamento, sabe o que vai acontecer? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha como o texto é claro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, irmãos, qual é a igreja do arrebatamento? A igreja do arrebatamento é a igreja agora do século 21? Não. A igreja do arrebatamento é a igreja do primeiro século, é a igreja do segundo século, é a igreja do terceiro século, é a igreja do quarto século, é a igreja do quinto século, é a igreja do século 10, do século 20, do século 21, e se Jesus demorar um pouco mais, não importa. A igreja do arrebatamento é formada por todos os salvos de todas as épocas, aqueles que morreram, e quantos servos de Deus partiram para a eternidade no tempo da Covid, e nós ficamos tristes com tantos que se foram, mas naquele dia nós não precederemos os que dormem, eles hão de ressuscitar triunfantes e vão ser glorificados, e nós juntamente com eles subiremos glorificados, porque o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Urabasi que me obarabassas lebaragi abatasi edarácias legalatiopacacia o ramaya aqui é a aragasi vetácia lobia grave astomietra pácia diderada odabaquiasta fast o ramacari adrabasi da gabaço piredarada citra ora machinacari eu nebaragasti bagado. Aleluia, 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 glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus, glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus, aleluia. Meus irmãos, que maravilha, e nós já vamos concluir, mas veja, voltando aqui para o roteiro, veja como é importante você estudar a palavra, análise contextual, análise formal, análise detalhada. E aqui você vai perceber algo interessante. Se você fizer uma análise detalhada, na análise detalhada, claro, se você estudar, você vai estar pronto para fazer uma análise sintática, determinar o sujeito, o predicado, fazer uma análise morfológica, mesmo na língua portuguesa, porque muita gente fica preocupada, irmão Ciro, como que eu vou interpretar a Bíblia? Eu não sei nem o grego, porque infelizmente existem alguns segmentos que são muito elitistas, e eles dizem, não, o crente só pode fazer exegese se ele souber o grego. E aí os irmãos ficam com medo, não, meu Deus, quem sou eu? Pobrezinho de mim. Não, Jesus disse para todos os seus servos, representados pelos discípulos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Estude grego se você puder, eu até aconselho, pelo menos de maneira nocional vai te ajudar muito.
Mas se você não souber grego, meu irmão, minha irmã, não se intimide. Ore a Deus e analise o texto, aprenda o português. A sua ferramenta é a língua portuguesa. Confie que essa tradução que nós temos em mão, eu posso falar por modéstia à parte, porque tenho conhecimento de causa. Confie que essa tradução que você tem na sua mão é a palavra de Deus. Porque a gente ouve muita gente falar, não, a inspiração está só nos originais. Tudo bem, é verdade, Deus inspirou os originais. Só que quando Jesus andou na terra, Jesus usou os originais para pregar. Jesus usou a Septuaginta, ou Septuaginta, né? Tem uma variação de pronúncia. Jesus usou a Septuaginta. E o que era a Septuaginta? É uma tradução do hebraico para o grego. Ora, então quer dizer que a palavra de Deus não está nessa tradução? Claro que está, irmãos. Deus preserva a sua palavra, eu falei isso aqui ontem. Que sentido tem Deus inspirar a sua palavra e depois não preservá-la? Quer dizer então que Deus, veja, como isso é um absurdo, Deus inspirou a palavra e largou mão da palavra, agora é com vocês. Aí os homens vão deturpando a palavra, destruindo a palavra, e aí chega até nós uma versão falsa. É isso que você acredita? É o que estão dizendo por aí para a gente acreditar, mas não creia nisso, porque isso, irmãos, é como um rio que corre. Aliás, os grandes críticos textuais que são contra a Bíblia, eles usam isso realmente para dizer, olha, então, houve uma contaminação lá no início, então prejudicou tudo. Foi contaminado no início, perto da fonte, e agora o rio correu e chegou até você uma versão falsa. Mas, irmãos, quem estuda um pouquinho também sabe que a água se purifica, na medida que ela vai correndo no rio. Olha o rio Tietê, aquele rio importante de São Paulo, quando ele começa lá em Salesópolis, não é, pastor, que começa? E o rio Tietê, ele corre para dentro da cidade. E é interessante, lá na nascente, as águas são cristalinas. Dá para pescar peixes ali na proximidade, que maravilha. Só que a água vai correndo, ela vai recebendo poluição das cidades, recebe poluição principalmente em São Paulo, a água fica poluída, mas a água continua correndo. A água vai correndo, e quando ela chega lá na altura, acho que é Barra Bonita, não é? Barra Bonita, o pastor Eduardo sabe muito mais do que eu, que ele anda por tudo de São Paulo. Eu andei um pouquinho já, mas já faz tempo que eu não ando muito por São Paulo, mas eu sou de lá, então ainda eu tenho alguma memória de alguma coisa. Quando chega lá em Barra Bonita, as águas já estão cristalinas de novo, já dá para pescar peixes de novo. Então você percebeu a analogia? Através das muitas cópias, Deus foi preservando a sua palavra. Quando chegava uma carta na igreja, os crentes iam copiando. Claro, nesse processo, um ou outro errava uma coisa, trocava uma palavra pela outra, só que não existe um livro mais documentado, um livro mais confiável do ponto de vista documental do que o Novo Testamento. Mais de 6.000 cópias à disposição, e quando você vai comparando, você vê ali alguma variante textual, uma palavra ou outra que falta, mas você percebe famílias inteiras de manuscritos que mostra ali a preservação. Deus preserva a sua palavra. 1 Crônicas capítulo 16, e veja, não estou falando nem do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento Deus fez algo extraordinário, que foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Porque até então, os críticos diziam, você crê na Bíblia, no Antigo Testamento? Isso aí, meu amigo, é lá dos séculos antes de Cristo, e a tradução que foi usada para o Novo Testamento é o texto massorético. É aquele texto que está lá no Museu de São Petersburgo, na Rússia, do século XI, depois de Cristo. Veja, mais de 1000 anos de distância entre essa cópia, o texto massorético, e o texto original. Você acredita nisso? E os críticos diziam, você crê num texto falsificado, no papel cabe tudo. Muita gente, com certeza, adulterou o texto. Mas aí, pastores lá, junto ao Mar Morto, ali estavam pastoreando cabras, beduínos. Uma cabra se soltou, entrou para dentro de uma caverna, aí o camarada jogou uma pedra para dentro da caverna, para ver se a cabra saía. Ele percebeu que bateu numa coisa oca, ele foi ver o que era, encontrou um vaso grande, dentro daquele vaso, vários manuscritos ali em couro, pergaminhos.
E o camarada não entendia de nada, o que ele fez? Rapaz, vou levar isso aqui para a cidade, para o meu amigo que é sapateiro, ele vai fazer sapato, eu vou ganhar dinheiro. Levou para o amigo sapateiro, o camarada, realmente, olha, vamos fazer sapato. Felizmente alguém identificou, rapaz, isso é um tesouro, eu vou chamar o meu amigo lá, arqueólogo e tal. Bom, continuar procurando, no ano de 1947, 48, e os anos se seguiram, encontraram, irmãos, centenas de manuscritos bíblicos e não bíblicos, e praticamente de todo o Antigo Testamento. E ali, quando pegaram um livro do profeta Isaías, que foi datado do século II antes de Cristo, foram comparar com o texto maçorético, que tinha mais de 1000 anos de distância, ali se constatou que Deus preserva a sua palavra, não havia praticamente diferença nenhuma. Então, meu irmão, creia, pregue com toda ousadia. Se você não sabe o grego, se você não sabe o hebraico, você sabe o português, e se você não sabe o português, aprenda o português, é dever nosso, é a nossa língua, você não pode deixar de aprender o português. Aprenda a ler um texto, interpretar um texto. E meus irmãos, quanta coisa, pastor, acabou meu tempo, né? Não há tempo mais, eu paro por aqui, que eu quero ouvir o pastor Eduardo nesta noite. Mas irmãos, não pastor, eu vou ser fiel, eu já passei, já estou sendo infiel, né, entre aspas, já passei um pouco, mas os irmãos vão de compreender, que eu estava aqui explicando. Então tem todo aqui o processo, e os erros que os pregadores devem evitar no púlpito, eu acabei não citando, mas olha quanta coisa, eu recomendo que os irmãos leiam pelo menos, viu? Leiam que os irmãos vão, tem aqui os erros no momento da pregação, o erro mais grave de não expor as escrituras, o erro quanto à apresentação pessoal. Irmãos, olha isso aqui, ó. O pregador nunca deve manter as mãos no bolso. Imagina você pregando com a mão no bolso, né, irmãos? Suspender a calça enquanto exponha as escrituras, pregar com colarinho, a gravata desajeitada, tudo torto, não é? Isso aqui são coisas básicas, não é? Falar sem expressividade, vai citar um versículo da Bíblia, porque Deus amou o mundo. Não, irmão, porque Deus amou, veja, você vai impostar a voz, fixando os olhos no teto ou no piso. Às vezes a pessoa fala olhando para o teto, ou fala olhando para o chão. Então são dicas que nós colocamos aqui também, não é? Coçar-se enquanto, meu Deus, complicado, né? O camarada pregando, se coçando, coça as costas, não é? Fica complicado. Aí vários outros erros, aí tem os erros também fora do microfone, não é? Ficar conversando o tempo todo com os... Claro que às vezes tem uma coisa ou outra que precisamos falar, até se tem um exemplo aqui, que eu precisei falar para o pastor Lucier, não é? A respeito do nosso querido pastor Eli Martins. Assentar-se de modo deselegante, tem pessoa que se assenta de modo deselegante. Se houvesse tempo eu ia até demonstrar aqui, não é? Tamborilar, tem coisa aqui, falar no celular, ou acessar as redes sociais, não participar do culto, irmãos, porque o pregador, antes de ser pregador, ele tem que entender que ele é crente. Então, meu irmão, se você é pregador, não importa, você está no culto, cante, ore, participe do culto, glorifique a Deus, não é? Não precisa também exagerar, mas você pode participar do culto, tá certo? Então, meus irmãos, tem muitas coisas aqui, eu estou citando só para os irmãos entenderem que eu falei livremente, porém, se os irmãos juntarem aquilo que eu falei com aquilo que está no material, os irmãos vão ter, claro, um melhor aproveitamento dessa matéria. Agradeço a todos, peço desculpas mais uma vez por me alongar, e peço as orações dos irmãos, pois, permitindo Deus, nessa madrugada, né, estaremos retornando para a nossa cidade ali, em Niterói, no Rio de Janeiro, para seguir também outros compromissos. Irmãos, sabem que a vida de quem milita na obra do Senhor é corrida, e a gente tem várias preocupações com a obra de Deus, mas também com a família, e tem que cuidar da saúde, e tanta coisa, e cuidar dos familiares, e a agenda, ela não se restringe, evidentemente, a eventos. Eu fico até admirado desses pregadores aí, não é nenhuma crítica, viu? Mas eu fico admirado quando eu vejo que o camarada prega todos os dias do mês, e ainda ele grava a vida dizendo, olha, de manhã eu vou pregar, à tarde, de noite também. Veja, não é uma crítica, eu só acho que é muito difícil, né, fazer tudo isso,
mas Deus tem dado um chamado especial para muita gente, como Paulo, por exemplo, né? O apóstolo Paulo é um desbravador. A chamada dele, evidentemente, era especial e ele conseguia dar conta de muita coisa e é um modelo também para nós. Pastor Adriano, Deus abençoe. Muito grato mais uma vez pela maneira carinhosa e hospitaleira com que os irmãos me receberam. Tá certo?